E aí, quinto ano, vamos começar a primeira aula de ciências do segundo bimestre, que fala sobre o revestimento do corpo humano. O objetivo da aula é estudar sobre a importância da pele e a sua estrutura. Importância da pele. A pele é uma das barreiras naturais contra agentes estranhos ao corpo humano. Esse órgão permanece exposto a agentes externos, atuando como uma barreira física que protege os órgãos e tecidos moles do corpo. Ela impede que animais como ácaro, poeiras e poluentes entrem no corpo humano. Além da proteção, a pele desempenha outros importantes papéis em nosso corpo, que são as sensações de calor, frio, pressão e dor, que são sentidas por meio da pele. Isso nos proporciona condições de sobrevivência e adaptação às mais variadas situações. E pela excreção de substâncias por meio do suor, né? Que auxilia no controle da temperatura corporal. As camadas da pele tem a epiderme, a derme, a hipoderme ou tela subcutânea, que no módulo traz tela subcutânea. A epiderme é a camada mais externa da pele, composta de tecido epitelial. Conforme as células se dividem na base dessa camada, as mais velhas são empurradas para cima em direção à superfície. Ao se afastar da base, as células morrem. Nelas começa a deposição de uma proteína chamada de queratina, que as deixa mais resistentes ao atrito e impermeáveis, de modo que não absorvam nem percam muita água. As palmas das mãos e as plantas dos pés são regiões que têm bastante queratina, já que ficam em atrito com as superfícies. A coloração da pele e dos pelos se devem às células encontradas na epiderme, chamada de melanócitos, responsáveis pela produção de um pigmento chamado de melanina. A epiderme também tem as células de Langerhans. Na epiderme são encontradas as células de Langerhans, cuja função é de identificar e apresentar agentes estranhos ao corpo humano, ativando células de defesa. Elas auxiliam na defesa do corpo humano, evitando que agentes estranhos penetrem nele. A derme é a camada intermediária entre a epiderme e a tela subcutânea, ou hipoderme, composta de tecido conjuntivo. Nela se localizam os vasos sanguíneos, os nervos relacionados ao sentido do tato e alguns músculos. A derme também contém fibras elásticas e uma proteína chamada de colágeno, responsáveis pela elasticidade e resistência da pele, e também por sustentar a camada superior dela. Nessa camada, encontramos as estruturas anexas da pele, que são as unhas, os pelos e as glândulas, que produzem e secretam determinadas substâncias. Na derme existem receptores nervosos responsáveis pela percepção de diferentes sensações no corpo. Vamos ver aqui eu coloquei uma estrutura simples da derme, tá? Aqui o folículo do pelo, músculo eretor do pelo, as terminações nervosas. Porém, existe uma outra também estrutura da derme e outras partes importantes, que são o corpúsculo de Ruffini, que é receptor relacionado à percepção da pressão e temperatura. O disco de Merkel é uma terminação nervosa relacionada à percepção do tato e da pressão. O corpúsculo de Meissner é responsável pelas sensações táteis. E o corpúsculo de Pacini, que é formado por terminações nervosas sensíveis à pressão. A tela subcutânea, ou hipoderme. Ela é formada por tecido conjuntivo sanguíneo e adiposo. Seu papel é isolar o corpo de condições extremas do ambiente e fixar a pele aos órgãos e a outros tecidos localizados próximos a ela, além de dar sustentação às camadas superiores. Aqui está mostrando a hipoderme, que também é a tela subcutânea. Estruturas anexas da pele. As unhas são estruturas formadas por células epiteliais que contêm uma proteína que lhes confere dureza, que é a queratina.
Elas são encontradas nas extremidades dos dedos, protegendo-os de lesões. Aqui mostra a estrutura da unha. Raiz da unha, aqui ó, a raiz da unha. O corpo da unha, que é essa parte que a gente vê, né, que é durinha, e o osso. As estruturas anexas em outros animais. A pele atua no revestimento e na proteção do corpo de outros animais. Ela produz estruturas como garras, pelos, unhas, cascos, chifres e cornos. Garras, unhas e cascos são importantes na locomoção, alimentação e defesa dos mamíferos, protegendo as pontas dos dedos. As garras estão presentes em animais como ursos e felinos e são projeções da pele com queratina. As unhas são projeções achatadas encontradas em primatas. Já os cascos são placas de queratina compactas encontrados em animais como cavalo, queixada e cervo do Pantanal. Os pelos são estruturas anexas distribuídas de forma desigual no corpo. Tem partes que tem mais pelo, tem partes que tem menos pelo. E tem partes que não tem pelos, né? Porque elas sofrem maior atrito, como as palmas das mãos, as plantas dos pés e as mucosas, como o lábio, por exemplo. Nós não temos pelo nos lábios. A principal importância dos pelos está relacionada à proteção. Dependendo da sua localização, eles assumem formas variadas e atuam na proteção de diferentes maneiras. Os pelos do corpo auxiliam na percepção de objetos também que possam entrar em contato com a pele e que estejam próximas a ela. Também ajudam a manter a temperatura do nosso corpo, criando uma camada de ar entre a pele e o ambiente. Aí vamos falar aí de 3 tipos de pelo. Os pelos do nariz, que auxiliam a proteger o sistema respiratório com a entrada do ar, que a gente já tinha falado, que umedece, filtra o nosso ar, né? E nos protege também de micro-organismos. Os cabelos, que protegem a cabeça da exposição direta dos raios solares, senão ia ficar bem queimadinho, bronzeado no nosso couro cabeludo. E os cílios e supercílios, que protegem os nossos olhos de entradas de partículas presentes no ar, da intensa claridade e de materiais que possam escorrer pela testa, como o suor. Então, protege, né, os cílios e supercílios, o nosso olho, tá? A estrutura dos pelos. Os pelos são estruturas alongadas formadas por haste e raiz. A haste é a porção superior do pelo, formada por células mortas ricas em queratina. A raiz é a porção inferior do pelo, situada na derme. Essa porção do pelo é formada por células com queratina que se multiplicam e com o passar do tempo morrem, formando a haste. Vamos ver aí. A haste é formada por células mortas e a parte visível do pelo, que é a parte visível do pelo que se encontra externamente à epiderme. A raiz, né? A raiz aqui, ó, encontra-se inserida na derme, ou seja, lá na derme. E o bulbo, aqui, é a região alargada da base do pelo, cujos vasos sanguíneos fornecem nutrientes e gás oxigênio para as células do pelo. No bulbo ocorrem as divisões das células que formarão o pelo. Vamos falar de calvície. Calvície é a ausência de cabelos, geralmente em homens. Esse problema está relacionado ao hormônio masculino testosterona, que começa a ser produzido na adolescência. Esse hormônio sofre transformações e age sobre o pelo, resultando na redução dos cabelos durante a vida. Eles se tornam menores e mais finos e podem desaparecer em algumas regiões. Eu coloquei aqui, ó, nesse lado aqui, ó, dos lados tem pelo, mas aqui no meio, tá vendo? Já caiu os pelos desse rapaz aqui. O arrepio. Em situações de medo ou quando entramos em um ambiente de baixa temperatura, podemos perceber que nossos pelos ficam eriçados. Isso ocorre por causa da ação dos músculos eretores do pelo.
Ao se contraírem, esses músculos levantam os pelos sobre a pele, o que define a situação conhecida popularmente como o arrepio. As glândulas. O corpo humano apresenta estruturas chamadas de glândulas, que secretam, ou seja, expulsam substâncias. Na pele, podemos encontrar as chamadas glândulas exócrinas, que secretam substâncias para fora do organismo, como eu falei. Aí nós vamos falar de 3 glândulas aí. A glândula sebácea, que produz substância oleosa chamada de sebo, que impede o ressecamento do pelo e da pele, mantendo-a macia e atua como barreira contra a entrada de micro-organismos invasores. A glândula ceruminosa localiza-se na região da orelha externa e secreta o cerume, ou cera, que junto aos pelos da orelha forma a barreira contra a entrada de corpos estranhos. E a glândula sudorípara produz o suor, importante na regulação da temperatura e na eliminação de algumas impurezas. Ao ser secretado, o suor que se acumula sobre a epiderme evapora, dissipando o calor para o ambiente. Outro tipo de glândula que os mamíferos têm estão nas fêmeas, que são as glândulas mamárias. Essas glândulas são responsáveis pela produção do leite materno, para nutrir os mamíferos. E o leite materno, nos seres humanos, é fundamental para o bebê até o 6º mês de vida. E a acne? A acne é um problema na pele relacionado ao excesso de produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Ela ocorre nas regiões do corpo que tem maior concentração dessas glândulas, que vai ser na face e no tronco. Ocorre geralmente na adolescência, mas também pode acontecer na fase adulta. O sebo em excesso obstrui o local onde fica a glândula. O sebo em excesso vai obstruir o local onde fica a glândula. Ele pode escurecer quando tem um contato com o ar, formando o cravo. Como o sebo possui muitos nutrientes para determinadas bactérias, elas conseguem se reproduzir e surgem inflamações na pele, conhecidas como espinhas. Então, tem o cravo e as espinhas. E aí, agora, eu vou pedir para que vocês respondam as questões da página 213 até a 215. Qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, qualquer dúvida, certo?